Deixa eu botar para gravar aqui a nossa aula. Glória a Deus. A paz de Cristo a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs. Glórias a Deus. Espero que a minha voz esteja chegando bem aí. Amém? Glória a Deus. Paz de Cristo. Agora é exatamente 5 horas. 5 horas agora, 5:01. Neste domingo tão abençoado. O pessoal está entrando aqui. Agora, domingão. Glória a Deus. Tinha festa lá na casa do Celso lá e nem para convidar, né, irmão? Que é pro céu desse jeito. Né? Quem é que estava de aniversário aí? Oxe. Esse é o mês do descobrimento do Brasil, né? Dia 22 de abril vai ser o descobrimento do Brasil. E você e eu, meus irmãos, vocês, assim como a minha pessoa, nós fomos enganados na escola com as histórias que contaram sobre o descobrimento do Brasil. Aprendemos tudo errado. Eu sou o mais revoltado acerca disso. Depois que eu fui estudar o certo, pensa num homem brabo. Meu Deus do céu. A história mais linda que existe é a história do Brasil. Você vê que foi matado foi arrancado esse nacionalismo das pessoas, né? Infelizmente o brasileiro, né, a maioria, vamos dizer assim, não desconhece a história do seu próprio país. E a gente aprendeu muita coisa errada, né? Na escola. Pedro Álvares Cabral chegou aí, perseguiu os índios, e os índios apanharam, e trocou espelho, e abusou dos índios, nada a ver. Tudo mentira. E aí quando você aprende o errado, imagina, a vida inteira, a gente passa aí 15 anos na escola, aprendendo tudo errado, aí tu vai ler e vai estudar e ver o certo, aí tu fica preocupado, né? Tu fica preocupado. Mas é dia 22 agora, dia 22 de abril vai ser a comemoração da data do descobrimento do Brasil. Pedro Álvares Cabral, quando chega, a primeira coisa que ele avista é um monte. Você que gosta de orar no monte, a primeira coisa que ele avista é um Monte Pascoal. Ele deu o nome de Monte Pascoal, porque era na época da Páscoa, né? Um mês ali da Páscoa. Ele observa o Monte Pascoal e ele fala, lá vai se chamar o Monte Pascoal. Até hoje existe esse local, fica em Porto... Meu Deus, fugiu agora da minha... Porto Seguro? Não, Porto Seguro. Porto Seguro. E aonde existe a localidade precisa onde ele desembarcou, teve o primeiro contato com os índios, né? Dizem que ele veio parar aqui no Brasil por acaso. Eu fui ver a rota que ele fez, eu acho que não foi por acaso, não. Acho que ele chegou ali em Fernando de Noronha, deve ter colocado um binóculo, alguma coisa, uma luneta, viu que tinha terra boa para cá, ele se mandou para cá. Chegou aqui, tinha os índios aqui. Para a glória de Deus. Os índios estavam aqui. Foi bem legal, foi bem pacífico. Você vê que quando os índios viram Pedro Álvares Cabral, já vou entrar na palavra, eu só preciso contar isso aqui. Quando os índios viram Pedro Álvares Cabral, foi engraçado, porque eles entraram nos barcos, os índios, e aí eles viram pela primeira vez galinha, sabe? Galinha, essas galinhas de terreiro. Aí as galinhas começaram a correr atrás do índio, eles viram o cachorro pela primeira vez. Daí não deu um mês, os índios já estavam vendendo ovo para os portugueses que estavam chegando aqui. Não deu um mês. Já estavam negociando, já aprenderam já a cambiar. Já. Não, história do Brasil, a história verdadeira do Brasil, ela é muito linda. A história de depois lá na frente, Dom Pedro I, Dom Pedro II, é coisa mais, há um romantismo na história do Brasil muito bonito. Na escola, meu Deus, ridicularizaram a história do Brasil de um jeito. Só Deus para ter misericórdia desse povo. Lá nos Estados Unidos, quando toca o hino da nação, todo mundo para e bota a mão no peito. Para todo mundo. Para todo mundo. Do maior ao menor. Tá tocando assim, às vezes, o hino, né? Na rua, eles param o que estão fazendo, para o carro, sai do carro, põe a mão no peito e canta o hino da nação.
são patriotas, pessoas que... Só que a gente não aprendeu isso, né, irmão? Eu ainda peguei, quando mais pequeno, que cantava o hino nacional na escola, hasteava a bandeira, depois tiraram, depois virou a bagunça. Só Deus para ter misericórdia. Hoje eu sento com a tablet e ensino ela o correto, né? Ela chega em casa desesperada, diz, meu Deus, Pai do céu, estão ensinando tudo errado. Olha aqui o que estão falando. Só Jesus. Queridos, que bom que vocês estão aqui. Nós estamos em mais um encontro muito abençoador. Hoje é um domingo abençoado. Lembrando que nós estamos aqui todas as quartas-feiras, 19h, e nos domingos, às 17h. São 2 dias da semana que nós dedicamos para estudarmos a Bíblia junto, aprender mais da palavra de Deus. Nós estamos em uma passeada muito importante, nós estamos mergulhando na carta do apóstolo Paulo aos cristãos que se reuniam em Roma. Hoje nós vamos falar do capítulo 2 e vamos dar uma passeada bem interessante através das Sagradas Escrituras. Irmãos, hoje eu estava respondendo o irmão, ele é lá do Rio de Janeiro. Não gosto muito do pessoal do Rio de Janeiro. Ele acabou de entrar aí, só para pegar no pé. Não, estava respondendo o irmão lá no Rio de Janeiro, e Deus, quando as pessoas vêm com perguntas, Deus me dá a revelação e uma resposta bem espiritual, que não serve apenas para a pessoa que está me perguntando, mas para outras pessoas que estão me ouvindo. Por exemplo, cada pergunta que vocês têm acerca da palavra de Deus, se vocês forem no WhatsApp e perguntarem, ô pastor, o que significa isso? Ô pastor, enfim, tem gente, meu Deus, eu já ouvi tanto tipo de pergunta, meu irmão. Tem pessoas que perguntam assim, é pecado beber? É pecado fumar? Já ouvi. Talvez para vocês já estão um tempo mais na fé, já tem uma resposta mais concreta pela palavra. Outros perguntam assim, eu estou em pecado, eu não vou tomar ceia, como algum, né? Aprendemos assim antigamente. E uma série de coisas que a Bíblia não ensina. Então, cada pergunta que vocês me fizerem, teve uma irmã, o marido dela morreu, ela não casou. Ela não casou porque ela achava que era pecado casar. Aí ela... Um dia veio com a pergunta, é pecado casar? Pastor, não, você tem que casar mesmo. Não, né? Quem morreu foi ele, você está viva, toca o barco e vai. Siga a tua vida. Mas tem gente que às vezes aprende, vai numa igreja, ouve de alguém, uma crendice. Lembra? Tem um vídeo meu lá no canal do YouTube que eu falo sobre fé e credulidade. O que é fé? Fé é firmamento, é o que está na Bíblia, o que está na palavra. Isso é fé, temos que obedecer a Deus pela fé da palavra. E existe credulidade. O que é credulidade? Sim, credulidade não é incredulidade, é credulidade. Credulidade é o quê? É você ter uma nota de $1 na tua carteira e achar que vai ficar rico por causa disso. Você pegar a poupança do elefante, aqueles elefante de gesso, botar a poupança dele virada para a rua, achando que aquilo ali vai trazer sorte. Ter plantado na frente da tua casa uma espada de São Jorge porque tu acha que vai tirar mal olhado. Você dorme com uma arruda. Ou seja, tu ensinar para o teu filho que se cair um dentinho dele, ele vai pegar, colocar debaixo do travesseiro, no outro dia de manhã ele joga em cima da casa para a fada do dente vir dar um dente novo. Isso é tudo crendice. Está ligado ao campo da credulidade. Para descer um nível, é superstição. Vocês não têm noção como tem crente supersticioso. Cara, tem gente que o que dá errado na vida dele já acha que é o demônio que está ali dentro da casa dele ou que foi o Satanás que entrou na parada. Fica doido, não dorme, já liga para o pastor, chama a igreja inteira na casa dele para fazer oração. E não é bem assim. Tem coisas que é espiritual, mas tem coisas que não tem nada a ver. Certo? Então, para discernir, ou seja, para compreender, palavra discernimento significa entender, compreender. Alguém perguntou para mim lá nos vídeos, lá esse dia atrás, no comentário, disseram assim, a garrafa de água no relógio de luz, quem ria porque já fez, né? Botar a garrafa de água em cima do relógio de luz do contador para pagar mais barato. Eles falavam para a gente que era para pagar mais barato. Né? A conta vinha menor, mas eu acho que alguns dizem que era simpatia, né? Eu não sei, dizem que era simpatia, uns dizem que era... A resposta que eles davam era essa, que era para a energia vir mais barata no talão, mas só o sangue do cordeiro. Né? Então existe a credulidade. Cara, o brasileiro é amador, irmão. Eu digo que o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, é um povo muito doido. Mas assim,
a coisa é muito séria, a coisa é muito espiritual. E existe muita, o que a gente chama de superstição, né? Crente supersticioso. Meu Deus, tu já lidou com um crente supersticioso? Ou você já foi crente supersticioso? É triste. Qualquer coisa, o sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Está amarrado. Está lá no trabalho, trabalhando, quebrou um copo, quebrou alguma coisa. É demônio. Repreende o nome de Jesus. Meu Deus, irmão, tu vai assustar todo mundo. Não, os caras vão dizer, esse aí tem problema, pode internar que esse aí não tem mais jeito. Não, calma. Tem coisas que é de cunho espiritual, eu já vi coisas profundas acontecer. Né? Tinha um rapaz aqui na cidade que ele foi morar numa casa, ó como é que é as coisas, ele foi morar numa casa, só que nessa casa que ele foi morar, a família inteira morreu num acidente de carro. Aí o carro caiu dentro de um rio e ninguém conseguiu... estava vindo uma festa de igreja, aquelas festas católicas de igreja de interior, né? Diz que o carro caiu dentro do rio, morreu a família inteira. Beleza. Ninguém conseguiu se salvar. Até acharam o pai com a menininha agarrada assim, num galho lá nas profundezas do rio. Encontraram o pai com a menininha agarrada nas costas. Tipo, o pai tentou salvar ela para subir, mas não deu conta, morreu os dois. Foi muito forte, foi muitos anos aqui, na cidade aqui. E aí ele foi morar nessa casa. Aí ele pega e entra em contato, né? Diz, Jadir, vem aqui orar por mim e tal, porque eu estou com um problema aqui. Eu disse, tá, mas que problema? Não, as panelas à noite aqui bate e a mesa arrasta para um lado, arrasta para o outro, a geladeira, e é uma barulheira, o sótão, parece que a casa é de 2 andares e está morando uma família lá em cima, é barulheira, e bate panela, e papapá. Eu sabia o que era. Não era as pessoas que morreram. As pessoas que morreram, a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma vez só e em seguida vem o julgamento. Que a palavra de Deus nos ensina. O que aconteceu ali era o quê? O mal, os espíritos, eles são territoriais. Eles podem ficar num ambiente consagrado a eles ou permitido. Né? O que estava acontecendo é que a família não estava mais ali morando, mas o mal, que é hereditário de pai, de mãe, de avô, faz visitações e fica no ambiente. Aí ele pedindo para eu ir lá orar. Aí eu disse assim, mas camarada, você não tem pastor? Ah, eu tenho. Então você pede para ele ir lá orar por você, vai lá na tua casa orar lá e mandar os bichos embora. E outra, ele pode orar, só que você tem que andar em conformidade com o Senhor Jesus. Se você começar a brincar de ser crente, esses demônios que estão aí, eles não vão brincar de ser demônio com você. Eles vão vir arrebentando depois. Então, quando você vai numa casa, ora, manda o mal embora no nome do Senhor Jesus, o mal vai, ele faz assim, ó. Mas a Bíblia diz, e o Senhor Jesus nos ensina o quê? Que Satanás ele anda por lugares áridos, procurando descanso. E ele diz assim, voltarei para a minha casa. Aí ele não vem mais ele sozinho, ele vem com 7. Então, se tinha 20, multiplica aí para você ver. Tinha 20 demônios na casa, porque para arredar uma cadeira, pode ter certeza, não é um demônio só. É uma legião de demônios. A coisa é pesada mesmo. Então, o mal vai embora. Aí a pessoa não se posiciona, esse mal volta, e volta com mais demônios. Então, já aconteceu casos de eu não orar por pessoas. Teve gente assim que, pastor, ora lá, porque o demônio voltou a atormentar. Eu disse, não vou orar, porque eu vou cometer uma covardia. A pessoa não quer Jesus, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer jejuar, não quer andar em santidade e verdade com Deus. Esse mal vai ganhar força, vai vir com mais ainda, vai ser pior ainda. Se a pessoa já estava sofrendo e apanhando que nem cachorro abandonado em caminhão de mudança, imagina agora, eu vou lá orar de novo. Vou lá orar, expulso. Daqui a pouco aí eu viro as costas, no lugar de buscar Jesus, estudar a Bíblia, jejuar, levar a vida em santidade, volta para a bebedeira, volta para a prostituição, volta para a cachaça, os demônios voltam tudo de novo. Aí liga depois de 4 meses para o pastor, pastor, vem aqui orar porque o mal está aqui agindo. Então não tem como, né, irmão? Não tem como, né? Não tem coisa que não tem muita lógica. Então o mundo espiritual tem que ser levado muito a sério. Então, no tocante a essas questões. Nós estamos meditando na carta do apóstolo Paulo aos cristãos que se localizavam ali em Roma. E o capítulo de número 2 é muito importante. Nós vamos estar meditando aqui no capítulo de número 2 aos Romanos. Você pode preparar a sua Bíblia e nos acompanhar. Eu estou usando uma versão que eu gosto muito, é a versão NTLH. NTLH. Uma versão muito boa da Bíblia, e eu indico.
para vocês estudarem ela. Ela é muito bacana, tá? Lembrando aos irmãos que esta é uma semana muito especial. Segunda-feira, quarta-feira e domingo, nós vamos estar nos consagrando. Você pode abrir jejum. Para que serve o jejum? Para que você venha se separar para o teu Deus, para que o Espírito Santo, sim, o Espírito Santo, possa fortalecer você espiritualmente. Quem quer andar com Jesus não anda fazendo a vontade da carne. Ah, mas a carne vence. Vence porque tu não jejua. Começa a jejuar para você ver. Você vai vencer teu temperamento explosivo, você vai vencer teus impulsos humanos naturais que você tem em todos os aspectos. Então o jejum é muito importante, porque o jejum você decide disciplinar e doutrinar a tua carne para que o Espírito de Deus governe a sua vida. Aí você ganha paz, alegria, você ganha direção, você permite o Espírito de Deus fazer parte da sua história e conduzir você à vontade do Pai. Você vence a você, depois você vence o diabo, depois você vence o sistema do mundo. Primeiro você se vence, depois você vence o diabo e depois você consegue vencer o sistema do mundo. Coisas do mundo você vai ter nojo, para tu entender bem rasgado. As coisas dessa terra que desagradam a Deus você não vai querer seguir. Você não vai ter prazer de assistir um filme imoral, você não vai ter prazer de estar no meio de pessoas que não acrescentam a tua fé e não dão valor para o que tu fala. Você vai ser mais seletivo. Deus vai te dar uma maturidade espiritual maior. Você vai ser chato que nem eu, para tu entender. Glória a Deus. Amém? Paz de Cristo, irmã Angelina Barbosa, irmã Elisete Suzano, irmão Goenig, Deus abençoe. Aleluia. Irmão Celso, irmã Priscila, Deus abençoe. Para a glória de Deus. Caleb e o meu irmão, esqueci o nome dele, é o Caleb Ismael. Ismael, né? Viu? Lembrei. A irmã Eliane Barbosa, Deus te abençoe. Cristina Souza, a paz de Cristo, abra a sua câmera aí. Raimunda dos Santos, Deus te abençoe. Sandra Luz Tavares, abra a sua câmera para a glória de Deus. Vamos lá. Queridos, jejum segunda, quarta e sexta, sugestivo. Você que é doente, toma remédio e tal, só com a autorização do médico. Você que está grávida, também, né, se o médico autorizar. A apóstola Gesiane jejuava quando estava grávida e fazia um jejum pesado mesmo, não tinha para doido. A Tabita nasceu debaixo de jejum. Mas tem algumas mulheres que têm complicação na gravidez e a gente, né, não dá muita sugestão para jejuar. Mas o jejum é bom, é arma espiritual, irmão. Quer vencer rompendo o mundo espiritual, jejua. O jejum não tem. E oração. A gente tem dedicado todo dia, todos os dias, às 7 da noite, das 7 às 8 horas. É um tempo de culto que a gente está fazendo. Então a gente dobra o joelho, ora, 7, 7h40, 7h50. Nós aqui temos o costume, eu, a apóstola e a Tabita, de ler uma palavra, cantar um louvor, que a gente canta um louvor aqui, nosso culto está feito ao nosso Senhor. Esse é o culto F, nós demos o apelido de culto F, que é o culto familiar. A palavra culto significa cultivar. Então, quando você cultiva algo, tu tem que todo dia cuidar. Você tem que cuidar da presença de Deus dentro do teu ser, dentro da tua casa, dentro da tua família. O altar tem que estar sempre com as lamparinas, né? Os castiçais precisam sempre estar pegando fogo ali. Então, você sempre tem que estar abastecendo de óleo, buscando a presença de Deus. E você é a igreja de Cristo. Não confunda templo com igreja. Igreja é você. Templo é outra coisa. Templo deveria ser o local de oração. Hoje você vê tudo menos oração. Oração mesmo. Você vê o templo, se tu estudar sobre o templo em Jerusalém, tu se assusta. Porque o povo ia para lá para orar. Alguém me questionou numa live que eu fiz lá no canal do YouTube do Ministério Mulheres de Fé, alguém questionou assim, mas Jesus disse que foi a casa do Pai. Eu disse, claro, foi na casa do Pai para orar. Ele chega lá, ele vê tudo, menos oração. Era um vendendo pombo, outro vendendo cordeiro, outro vendendo, né, os animais para sacrifício, sendo que era algo que tinha que a pessoa trazer de casa através de sacrifício. Então, a pegada estava fora. E aí Jesus, amorosamente, ele pega um chicote, e você sabe, né? Ele derruba tudo lá e bota a ordem na casa. Suma todo mundo aqui, tropa de ladrão, bandido. O negócio foi mais ou menos assim. Hoje em dia, ter crente não ia gostar muito, né? Ia dizer, meu Deus, que homem agressivo.
Isso é um ódio. Agora tudo é ódio, né? Tudo é ódio. Só Deus para ter misericórdia. Mas, enfim, as coisas atiçou a ira do Senhor Jesus o que estavam fazendo na casa do Pai. Porque a casa do Pai será chamada casa de oração. Pessoas vinham de todas as partes. Até hoje, você deve ver na televisão, você que não jogou a TV fora, você deve ver na televisão o pessoal lá indo para Jerusalém, encostando a cabeça no pedaço do muro que sobrou, né, de Jerusalém, estão lá orando, assim, o pedaço do templo, fica assim, ó, os judeus lá orando. Eles estão orando ali por qual motivo? Estão buscando a presença de Deus. Porque o templo em si, quando existia, ele era dedicado à oração. Ele era dedicado à oração. E todo mundo ficava espantado com o tamanho do templo, com as pedras que o templo tinha e tal. Aí um dia vieram apresentar para Jesus o mapa do templo, os discípulos de Jesus. Jesus disse assim: derrubai o templo em 3 dias, eu vou levantar esse templo. Aí eles começam, os fariseus e o pessoal começou a ouvir: sim, tu está ficando doido? 40 anos demorou para construir o templo e tu está dizendo que se a gente destruir em 3 dias tu vai fazer o templo? Refazer o templo? Construir o templo de novo? Jesus estava falando desse templo aqui. O homem, em 3 dias. 3 dias. Então, observe-se que Jesus olha e diz assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, vocês estão tão apegados ao templo e à matéria que eu vou derrubar tudo isso aí. O meu pai vai acabar com tudo. No ano 70, Jerusalém foi atacada, né? E derrubaram o templo lá, quebraram tudo. Hoje não tem mais templo em Jerusalém. Vai ter um novo templo, que é o templo do anticristo, que logo, logo eles vão começar a construir um novo templo, né? Vai aparecer o anticristo. Muitos judeus que não acreditaram que Jesus é o Messias vão acreditar no anticristo e vão seguir o anticristo. Vai ser um rolo que a gente vai estudar um dia lá em Apocalipse. Vocês vão ficar impressionados. Queridos, falei da oração, falei do jejum, meditação da palavra. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Para você entender os ensinamentos de Jesus. Tá, e como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Estou no século 21, pastor? Pastor, eu não estou naquele tempo, eu estou no século... Como é que eu pratico, como é que eu ponho para... Como é que é a aplicabilidade desse ensinamento do Mateus, Marcos, Lucas e João? Muito simples. Leia as cartas do apóstolo Paulo. São 13 cartas. Essas 13 cartas, Paulo, como é o que nós estamos lendo aqui, a carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma, é como você vive o cristianismo, como que você consegue viver. Parece que ele escreveu ontem e mandou para a gente, se tu for começar a ler esses 16 capítulos aqui da carta aos Romanos. Por quê? Porque parece que o que ele passava lá, nós passamos hoje em dia. A Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Tá? Ela tem esse poder de mostrar a realidade. Observe-se que para você fazer a vontade prescritas nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você precisa também do Espírito Santo. Leia Atos dos Apóstolos para você entender quem é o Espírito Santo, para você buscar mais o Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus dá para o pecador, que deseja ter o Espírito Santo para vencer o pecado, para vencer a natureza da carne, para vencer o sistema do mundo corrupto, para vencer os demônios. Quando você dobra o joelho, você está ali recebendo, fortalecendo-se do Espírito Santo de Deus que está em você. É como se você movimentasse as águas e ganhasse força espiritual para cumprir, né, os 4 evangelhos, as doutrinas do Senhor Jesus, e também você consegue viver a palavra de Deus, aplicando nos ensinos didáticos aí das 13 cartas do apóstolo Paulo. Então, os 4 evangelhos é um ensinamento, certo? O Espírito Santo tu encontra em Atos para ganhar poder e vencer o pecado, o diabo, e a carne e o sistema do mundo. E as 13 cartas, em seguida, é a forma prática do evangelho, no dia a dia. Como você aplicar, como que você agir. É muito legal. Paulo fala com o doutor, Paulo fala com os escravos, Paulo fala com os empregados, Paulo fala com os gentios, Paulo fala com os judeus. Você vai ver nas 13 cartas ali, ele pegando todas as classes e todas as idades e todas as pessoas que decidem servir a Cristo, como elas devem se comportar. É muito interessante. Até soldado ele fala, como que o soldado que decidiu, os soldados romanos aceitavam a Jesus Cristo e eles tinham que ter uma vida como cristão, né? Então eles aprendem como viver de acordo com o Evangelho.
Queridos, meditamos hoje na palavra de Deus em Romanos capítulo 2, para a glória do Senhor. Versículo de número 1, quero orar. Espírito de Deus, no nome de Jesus, Pai, abençoa a vida dos teus filhos, das tuas filhas, capacita, renova, quebra todo jugo, Pai. Espírito Santo de Deus, como nós precisamos de Ti, Pai eterno, no nome do Senhor Jesus. Faz a Tua obra, capacita os Teus filhos e as Tuas filhas. É o nosso pedido, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim, aqui no capítulo 2, a gente vai observar que Paulo, ele fala a todos, tá? Mas parece ter em vista especialmente os judeus aqui, religiosos que serviam a Deus por aquilo que tinham recebido dos profetas, dos ensinos de Moisés, enfim, no Antigo Testamento. Os judeus que eles eram tentados a pensar que, por serem o povo escolhido, por causa do amor de Deus, pouco importava o tipo de vida que eles levavam. Então o judeu acreditava que, eu nasci judeu, Deus me ama, eu sou o povo escolhido, então eu posso levar a vida do jeito que eu quero. Sabe, o crente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem crente que é assim. Existia judeu também que era assim. E o apóstolo Paulo vinha quebrando isso. A religiosidade. Isso é religiosidade. Capítulo 2. Meu amigo, ele já começa chamando. Versículo 1. Não importa quem você seja. Você não tem desculpa quando julga os outros. Pois, quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, meu amigo, preste atenção. Presta muita atenção. Quando você julga alguém, mas faz as mesmas coisas que essa pessoa faz, você está condenando a você mesmo. Então veja bem, irmãos, eu fui chamado para cuidar dos meus pecados. Vocês foram chamados para cuidar do pecado de vocês. Tem gente preocupada, já conheceu, eu duvido que vocês não conheceram na caminhada da fé, gente preocupada com o pecado dos outros. O fulano pecou, o fulano errou. Tá, mas eu não fui chamado para maximizar ou ficar remoendo ou ficar rodeando o pecado dos outros. Eu fui chamado para cuidar dos meus. Eu fui chamado para cuidar da minha vida espiritual com Deus. Isso chama-se maturidade e senso de responsabilidade. Versículo 2. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Irmãos, a partir do momento que eu comento do pecado de alguém, eu vou comentar, alguém errou, deslizou, pecou, né? Quando eu condeno, quando eu aponto, quando eu começo a remoer, eu estou me colocando no lugar de Deus. Quem fala do pecado do seu próximo, a fim de ridicularizá-lo, está se colocando no lugar de Deus como juiz. É como se você sentasse no trono de Deus e dissesse, eu vou julgar porque eu tenho autonomia para isso. É perigoso esse caminho. Nós sabemos, versículo 2, que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Versículo 3. Mas você, que faz as mesmas coisas, que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Irmão, ninguém que está aqui comigo agora, ou que vai me assistir depois no canal no YouTube, ninguém vai escapar do julgamento. Eu, pastor, Deus me deu o pastoreio, não vou escapar do julgamento de Deus. Nunca. Jamais. Os senhores que estão aqui comigo, acreditem, um dia os senhores estarão diante ao tribunal espiritual. Ele existe. Dá uma passeada em Jó para tu ver como ele existe. Até o diabo se apresenta lá, volta e meia. Ele existe, esse tribunal. Não adianta, ninguém vai escapar. Então eu tenho que ter preocupação em como que está a minha vida com Deus. Eu tenho que me preocupar com, o fulano caiu.
o fulano errou, o fulano pecou. Qual é o meu papel? Orar. Orar. Porque o meu foco, os meus olhos não podem ficar olhando para a pessoa que pecou. O meu foco tem que estar sempre fixado em Cristo. Os meus olhos têm que estar fixados em Cristo. Porque se eu fico colocando os meus olhos e fixando os meus olhos em quem pecou, em quem errou, em quem caiu, em quem roubou, quando eu ver, eu estou fazendo igual. Porque a minha referência não é mais o Senhor Jesus, mas agora é o pecador que está lá, eu quero ver o que vai acontecer com ele. Então a pessoa ela deixa de cuidar da vida dela com Deus e começa a cuidar dos outros. E Paulo chega moendo aqui no capítulo 2 acerca disso. Então eu tenho que cuidar dos meus pecados. E eu acredito que os nossos pecados não são poucos, né? É um exercício diário. É um exercício diário, acordar pela manhã, dobrar o joelho, orar, meditar na palavra. Durante a semana, abrir ali um período de jejum. É um exercício diário, sentar na frente de uma televisão, vai escolher um filme para assistir, cuida do filme que você vai pôr dentro da tua casa. Há pessoas que você vai começar a caminhar, há pessoas que você vai ter que cortar a amizade. Ô pastor, mas... Não, você tem que cortar, porque você não consegue ter força para influenciar, mas tem gente que te influencia muito fácil. Então, corta de uma vez. Se aonde você fala, a mesa que você senta, os lugares que você vai, ou pessoas que frequentam a tua casa, não comungam com o Cristo que você comunga, ó irmão, um outro tipo de conversa deve estar sendo manifestado nesse ambiente. Versículo 4. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Irmão, Deus ele tem bondade, tolerância e paciência. Às vezes quem você está julgando ou apontando o erro dessa pessoa, já dobrou o joelho, pediu perdão a Deus e já foi perdoado, mas você ainda está propagando o erro dela. Você ainda está maximizando, toma cuidado. E pior ainda, essa pessoa pode estar orando por você, já pensou? Aí lascou. 4. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Essa é a vontade do Senhor Jesus. O próprio Deus quer isso. Versículo 5. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Haverá uma ira e haverá os justos julgamentos de Deus sobre a vida de todo ser humano. E a palavra do Senhor diz que todos nós vamos passar mediante a isso. Versículo 6. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna, no versículo 7 se atenta. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Olha essa parte desse texto. O versículo 7. Deus dará a vida eterna. Irmão, quem não quer a eternidade? Se eu sirvo a Deus, se eu sirvo ao Senhor Jesus, se eu sirvo a palavra de Deus, e não for com consciência e desejo de alcançar a vida eterna, de ter uma vida eterna com o meu Deus, me ensinaram um evangelho errado. O verdadeiro evangelho me ensina, nos ensina, que nós temos um prazo de validade aqui, mas Deus nos prometeu a vida eterna. A vida eterna é para todos nós. Cristo quer te dar a vida eterna. Tem gente querendo resolver problema aqui na terra. Porque parece que algumas pessoas acreditam que a vida vai se limitar nisso aqui. Não, eu preciso resolver meu problema financeiro, eu preciso resolver meu problema na vida sentimental, eu preciso resolver meu problema no casamento, eu preciso resolver meu problema nos meus negócios, eu preciso resolver meu problema aqui, meu problema lá, e essa doença, esse problema, porque a política, e eu vou resolver, e vou resolver. Não. O teu desejo, ele tem que ser pela vida eterna, porque uma hora tu pode estar tentando resolver um problema e na metade dessa tentativa Deus pode dizer, acabou o teu tempo aí na terra. E aí?
vai se deparar com a vida eterna. Quando a vida eterna se deparar com você, como que está a sua vida diante do teu Deus? Como é que tu está diante de Deus? Como que está a tua intimidade com o Deus que você deseja viver eternamente? Essa é o despertar. Aí Paulo fala no versículo 7, Deus vai dar a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem. Não é ser bom, é fazer o bem. E esse fazer o bem está falando o quê? Dos ensinamentos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que contém a doutrina do Senhor Jesus. E buscam a glória. Que glória é essa? Tu dobra o joelho para buscar glória? Tu canta louvores para buscar glória? Que glória? A presença do céu. Venha a nós o teu, como é que é a oração? Vocês lembram ainda? Venha a nós o teu reino. Eita! Venha a nós o teu reino. Tu acha que quando tu invoca essa oração, meu irmão, essa oração, ela tem uma profundidade, um poder tão grande? Venha a nós o teu reino. Tu está dizendo assim, Deus, desce com o céu aqui para dentro da minha casa. Quando tu fala isso? Tu está dizendo, Deus, desce com o céu na minha família. Venha a nós o teu reino. Venha o teu reino, a glória de Deus, a presença de... Irmão, tu acha que no reino de Deus, lá no reino de Deus, que tu vai provar em um corpo glorificado, tu acha que no reino de Deus vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter angústia, vai ter a carne militando contra o espírito? Você acha? Deus quer que tu prova o reino dele antes de você ir para lá. Você só pode ter desejo por aquilo que tu experimenta, e tu só vai conseguir experimentar Deus através de vida de oração, consagração em jejum, estudo da palavra, vida santificada. Tu vai andar na rua, tu vai comprar alguma coisa, mas tu está ligado, tu está na sintonia, tu está na fiação com o teu Deus. Pai, Senhor, não quero pecar, não quero errar, não quero deslizar. Senhor, não vejo a hora de voltar para casa, não vejo a hora de acabar o meu horário de serviço para ir para casa, dobrar o joelho e orar. Muda, tua mente muda, você se torna dependente de Cristo. Você já viu um dependente de droga? Ele fica bem assim, fica estralado. Parece que alguém está perseguindo ele. Ele quer entrar numa biqueira, pegar droga. Já viu um alcoólatra? Ele trabalha a semana inteira. Eu tenho uns pedreiros aqui conhecidos meus, eles trabalham a semana inteira. Os bichos são uns touros para trabalhar. Tu olha assim, trabalha demais. Tu pedir para eles cavar um buraco, meu Deus, eles vão lá na China, não vendo a hora de chegar sexta-feira para ganhar os pilhos e tomar cachaça. Eles têm uma motivação. Pode observar, a maioria dos pedreiros que bebe, não é todos, mas uma grande parte, você sabe. É uma coisa incrível. Os usuários também, tem usuário que bebe a semana inteira, eles não vê a hora de chegar sexta-feira. Chegou sexta, o patrão bota o dinheiro na mão, eles vão direto para o boteco, na hora. Ou vão para a biqueira buscar droga, bagulho, para usar droga. Mas a semana inteira, eles estão motivados a trabalhar, a suar, acordar cedo. Eu já vi, gente, estou falando sério que eu estou falando. Quem tem pessoas com problema de usuário de droga sabe a bebida. Eles vão e trabalham. Olha, um pedaço de pão e uma térmica de café dá o dia inteiro. Não precisa nem almoçar, toca o barco. Eles estão pensando na sexta-feira, às 5 da tarde, para receber. Porque eles são impulsionados, eles são motivados até chegar a sexta. Assim é a vida do cristão. O Espírito Santo de Deus vai te motivar. Você não vê a hora de dobrar o joelho e falar com o teu Deus. Você sente prazer. Tem gente que às vezes, pastor, eu não tenho vontade de orar, alguns falam. Ou pastor, eu não tenho vontade de ler. Eu começo a ler Bíblia e me dá um sono, mas se eu ligar a Netflix, eu fico 16 séries, assisto num dia só. Botar eu no celular ali, eu viro a noite falando com os outros. Gente que eu nem conheço. Mas por que para as coisas de Deus é tão difícil? Porque existe um romper no mundo espiritual. Quando você rompe no mundo espiritual através de oração e jejum, quando você começa a construir uma vida de oração, você vence a tua carne. No começo dói, é igual a academia. Quem já foi na academia aí, sabe como é que é? Dói tudo, mas dói tudo. Meu Deus do céu. Uma vez eu inventei de ir na academia. Meu pai do céu, só Jesus para ter misericórdia. Não conseguia nem levantar o braço mais.
Por quê? Né? Tem gente que vai todo dia. Aí, às vezes, todo mundo acha que um dia já se aventurou. Vai sofrer, cara, dói tudo isso aqui. Daí a Tabita pegava e apertava assim, eu dizia, tá doendo, ela apertava só para ver. Criança, né? Ficava apertando assim. Então, a vida espiritual, você vai exercitar ela. Você vai exercitar. Primeiro tu vai ter que romper. Vai ter que romper. Começar a orar em voz alta na tua casa. Dobra o joelho, bota um fundo nessa televisão aí. Entra no teu quarto, na sala, na cozinha, onde for. Começa a falar com Jesus. Senhor, tu és santo. Santo, santo é o teu nome. Senhor, a tua presença é bem-vinda na minha casa. Tua presença, ó Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, é bem-vinda na minha família. Senhor, limpa o meu coração. Aí tu já vai pedindo perdão dos teus pecados, já vai agradecendo a Deus. E vai, irmão. Vai no enredo. Tem que dar o primeiro passo. Tem gente que é inerte espiritualmente. O que é uma pessoa inerte espiritualmente? Sem reação espiritual. Se convidar para uma festa, está aceso. Parece até que é um aniversariante. Parece que é um aniversariante. Parece que eu... Mano, agora, para as coisas de Deus. Eu fiz umas vigílias uma vez. Hoje em dia não ora mais na vigília, mas antigamente os crentes oravam. Tu chegava na vigília. Nossa, eu fui numas vigílias muito, muito doido, irmão. Os irmãos, joelhinho dobrado, orando das 10 da noite às 3 da manhã ali, ó, mas orando, e vem com a tua glória, Deus. Desça com o teu poder, vem com a tua unção, despedaça o jugo, quebra as obras do diabo, vem com a tua presença, vem com o teu espírito, oração, e orando e clamando, e o fogo descendo, e Deus agindo, o Espírito Santo trabalhando, e papapá, a pessoa ia se enchendo. Nós sabemos o poço, o verdadeiro poço. A mulher samaritana encontrou a verdadeira água que ela precisava. Era o Senhor Jesus. Ele disse, se tu tomar da água que eu tenho para tu beber, nunca mais tu vai ter sede na tua vida. E melhor, do teu ventre, minha filha, do teu interior, vai surgir tanta água que muita gente vai beber do que sair da tua boca. Muita gente vai beber do que sair daquilo que tu vai pregar. A mulher ficou tão doida com aquilo que ela recebeu, ela mexeu com a cidade de Samaria inteira, irmão. Você acha que, irmão, uma pessoa endemoniada, ela entra numa creche, faz um inferno matando crianças, que foi algo horrível lá na minha cidade. Agora você imagina alguém cheio do Espírito Santo, que não pode fazer no mundo espiritual, no ambiente que chega. Se alguém com um espírito maligno dentro de si consegue fazer atrocidades, agora me diga, um crente cheio do Espírito Santo, o que não pode fazer? Quando chega num ambiente, tem gente que vai na casa de alguém, feiticeiro, e diz, eu saí de lá com uma dor nas costas, pastor. Recebi uma retaliação. Ô, pastor, me deu uma febre. Ô, pastor, a coisa não... Ai, parece que a minha vida desandou depois que aquela mulher entrou na minha casa. Irmão, o que está na tua vida tem que ser mais poderoso do que está na vida dela. O Deus que tu serve tem que ser maior do que o que está na vida desse povo aí. A verdade é essa. Só que a gente espera no campo da superstição que algo vai acontecer. Primeiro começa em mim. A primeira Bíblia que eu comecei a ler foi a de Testemunho de Jeová. Me estraguei já lá naquele tempo. Eu fiz estudo com os Testemunhos de Jeová e tudo. Aqui em casa eles não vêm mais, eu nem sei porquê. Eles vieram 3 vezes, desistiram. Primeiro veio 2, daí depois veio 4 para reforço, veio 8, desistiram, nunca mais vieram. Mas assim, Bíblia, irmão. Bíblia. Oração, Jesus, Bíblia, orar, jejuar, isso é cristianismo. Não, isso é cristianismo. Sacrifício, cruz. Jesus pregou uma vez, né? É só tu ler a Bíblia e tu vai ver. Ele pregou para o povo lá, estava todo mundo. Ele pegou, mas pregou assim, mas batia sem dó. De ver o sangue melar. Aí, daqui a pouco o povo começou a ir embora, que não gostou muito do sermão, né? Começou a ir embora. Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês querem ir junto? Não, vocês querem, pode ir junto. Para mim está tudo certo. Jesus nunca segurou ninguém. O Senhor Jesus nunca segurou ninguém. Agora ele disse, aí Pedro chega, para onde é que a gente vai se o Senhor tem a palavra da vida eterna? Para onde é que nós vamos? Psiquiatra não ajudou, psicólogo não ajudou, médico não ajudou.
autoajuda, Freud, psicanálise não ajudou. As igrejas evangélicas não me ajudou. Nem a macumba que eu fui uma vez lá não me ajudou. É só Jesus mesmo, irmão. No final só vai dar Jesus. No final só vai ficar ele. Não tem para onde correr. Não tem? Então, o irmão de entrou em contato, eu fui na feiticeira, macumbeira, eu fui na Assembleia, eu fui na Quadrangular, eu fui na Universal, eu fui na Batista, eu fui nisso, fui naquilo. Eu fui até num vidente lá, mas não deu nada. Deus disse, agora sobrou eu, pastor Jadir, vou te apresentar Jesus. É a única... parece que passa tudo, sabe, irmão? Aí, depois que passou tudo, eles me encontram. Eu digo, agora tu vai ter um negócio que resolve. É só Jesus. Não adianta. Não adianta, irmão, é só Jesus. Não adianta, não adianta. Tu vai tentar encontrar dentro de templo, tu vai tentar encontrar igreja, o pastor do momento. Meu Deus, tá bombando, o mais famoso. Vai atrás dele, não resolve, tua vida fica mesmo. Agora, quando tu encontrar Jesus, acabou. Não, mas aquela igreja diz que aquela igreja é muito boa, eu já escutei. Vai naquela igreja muito boa, volta para casa, não muda nada. Por quê? Porque não tem nada a ver com igreja. Não tem nada a ver com templo, com placa de igreja, com nome de pastor famoso, A ou B. Tem a ver com o evangelho. E o evangelho tu tem na tua casa, abre a tua Bíblia, Cristo está aí, acabou. Tua casa, ela pode ser uma bomba atômica no inferno no bairro onde você mora. Tu pode incomodar muito, irmão. Quando Jesus chega, incomoda, irmão. Quando Jesus chega numa casa, vai dar problema. Mas tu não tem... Para alguém para trazer confusão é Jesus. Jesus um dia disse assim, vocês acham que eu vim trazer a paz? Vocês acham que eu vim trazer a espada? Eu vim trazer a espada para botar guerra. Aí ele começa a dizer, o pai vai ficar contra o filho vai ficar contra o pai, a nora vai ficar contra a sogra vai ficar contra... E assim vai. E os da sua casa serão seus maiores inimigos. Por quê? Porque tu decidiu seguir a Jesus Cristo. Tu vai arrumar briga. Não, mas aí tem os que dizem assim, não, mas eu não quero confusão com ninguém, então Jesus não é o melhor caminho. Não, mas eu não quero plantar discórdia. Então Jesus, porque não tem, aonde ele chega, ele vai bater sempre de frente com o que o mundo está indo atrás. Vai dizer, não é assim. A maioria vai estar dizendo, esse é o caminho. Jesus vai dizer, não é não. Tanto que na volta de Jesus, ele vai dizer assim, vai chegar os pregadores que vocês veem na internet. Ô Jesus, olha aqui, ó, milhões de seguidores. Aí Jesus vai dizer, quem é você? Não, eu sou o pregador, eu pregava em teu nome, nós ganhamos muitas almas, nós não. Eu nem estava nesse negócio aí. Eu nem te conheço. Os cantores que venderam milhões dos seus CDs, os seus DVDs na época, ganharam muito dinheiro no nome de Jesus. Ele vai dizer, não conheço vocês. Ele vai dizer abertamente, eu nunca vos conheci. Tem noção? O cara passou a vida inteira falando de Jesus, cantando em nome de Jesus, pregando, ganhando até dinheiro em nome de Jesus. Aí ele vai dizer, não te conheço. As pessoas são convertidas ao sistema, não ao Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo vai exigir que tu tenha que deixar a rede, viu? Tu vai ter que deixar o barco. Jesus chega para os discípulos e diz assim, ó, deixa a rede, deixa o barco e me segue. Que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Olha o nível do Evangelho, irmão. Olha o nível do Evangelho. É muito profundo. Pelo amor de Deus. Eu leio a Bíblia e fico assustado. Eu leio a Bíblia e ligo a televisão, às vezes eu passo no YouTube e vejo umas coisas, não, isso não pode. Tem um pastor aí que ele ora só salmo, parece que só tem salmo na Bíblia agora. Só salmo, cara. É só salmo. Tu não vê o cara dizendo assim, abandona o pecado para tu não ir para o inferno? Tem vida eterna, viu? No final dessa carcaça aí, um dia nós vamos tudo? Não, um dia nós vamos tudo. Nossa, irmão. Vamos morrer todo mundo. Aí nós vamos ter que se deparar com a verdade. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar e Deus vai julgar toda a raça humana. Aí esse dia, meu irmão, não tem. Não tem dinheiro, não tem orgulho, soberba, não tem nome forte, sobrenome. Não tem, irmão, não tem. Não vai ter grandão. O dia do acerto de contas. As pessoas perderam o temor de Deus porque isso não é mais pregado. As pessoas acham que é só céu e que vai morrer todo mundo e todo mundo vai para o céu assim, porteira aberta. Lembra? Porteira aberta? Está aberta a porteira, todo mundo entra. Não, pode de qualquer jeito.
Se a vida de pecado que você leva não te incomoda, eu vou orar para que o Senhor Jesus se revele a você. Porque tem gente que está lutando contra o pecado. Tem gente que luta contra a vaidade. Tem gente que luta contra o orgulho. Eu já tratei pessoas, pastor, olha, eu não tenho nenhum tipo de pecado que me domina, viu? Eu consigo controlar tudo. Mas eu sou muito orgulhoso, Acontece, irmão. Acontece. Tem gente que é apegada ao dinheiro. Meu Deus, você não tem noção. Tem noção. A Bíblia chama de avarento. Não, o pecado do cara não é bebida, o pecado do cara não é prostituição, da irmã não é prostituição. O pecado da pessoa ali, naturalmente falando, não é nenhum tipo de desequilíbrio desse, mas é o dinheiro. É dinheiro. Dinheiro, tudo é dinheiro. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. Conheci gente que caminhou comigo, acordava às 5 da manhã e dormia meia-noite, todo dia, de domingo a domingo, por causa do dinheiro. Dinheiro, tudo era dinheiro. E falou, não, a minha fraqueza, pastor, eu oro, jejuo, até a Bíblia lia, mas a minha fraqueza é o dinheiro. Então tem gente que tem vários fatores, mas o homem rico, jovem rico, vocês lembram? Ele era perfeito, né? Orava, jejuava, buscava Deus, conhecia a Bíblia e tal. Mas ele dizia, me falta algo. Ele sentia que algo prendia ele. Jesus disse assim, então vamos ver, então. Você quer me seguir mesmo? Pega tudo que tu tem, é tudo. Não vem com 10% não, que eu não quero dízimo. Jesus disse o quê? Pega tudo que tu tem, dá para os pobres, aí tu me segue. O cara abaixou a cabeça e foi para casa triste. Porque o que dominava a vida dele era o dinheiro. Era o que ele tinha que conduzia ele. Não era Deus que conduzia ele. Então, a palavra foi direcionada e ele não quis. Agora ele fala, 6. Olha no 6 aí. Pois ele recompensará, Deus recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna. Preste atenção, Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória. Ô irmão, busca a glória. Ô irmão, busca a glória de Deus na tua vida. Como é que busca a glória, pastor? Como é que faz para buscar a glória? Fecha os olhos. Começa, Senhor. Aqui, Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Enche o meu coração, Senhor, perdoa os meus pecados. Começa a orar assim, irmão. Quando tu vê, vai passar 20 minutos, tu tá lá que nem doido. Quem te vê vai querer te internar. Então, por isso que faça isso meio porta fechada, né? Começa a levantar a mão, começa, Senhor, eu quero mais o teu Espírito, vem com a tua unção na minha vida. Senhor, tu pode orar sentado, pode orar andando, pode orar ajoelhado, deitado, tu pode gritar, tu pode romper no mundo espiritual. Tu tem que atrair a presença de Deus para a tua vida. Lembra Enos? Enos foi um homem que começou a invocar Deus, da descendência dele, todo mundo foi uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Eu quero Deus. Quero Deus. Mas se tu fica assim, se tu rir não vai para o céu, tá? Se tu rir. Tem crente que fica assim. Não, você é crente. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você tem que usar a ousadia. Pastor, eu me sinto tão fraco. Pastor, eu me sinto tão fraca. Você tem o poder de sair dessa situação que você está, espiritual. Você tem que reagir. Você tem que clamar o Espírito Santo. Sabe por que falta paz às vezes dentro do coração? Porque é falta de oração. Começa a orar para tu ver. Quando ora, o ambiente muda. Quando ora, quando busca, quando fala com Deus, porque oração não é ora por mim não. Oração é você orar. É você ter vida com Deus. O Espírito Santo toma conta. Ele começa a encher. Ele começa a capacitar, ele começa a fortalecer, você já começa a ler a Bíblia, você já começa a abrir jejum, você já começa a estudar a palavra, você já começa a ter nojo do pecado, você já começa a ter mais tempo com Deus, você começa a priorizar a Deus. Hoje eu falei algo dentro do grupo sobre responsabilidade. Se você não tiver horário para orar, você nunca vai orar. Você tem que ter horário, começo e fim. Vou orar das 7 às 8. Não, das 10 às 11 eu consigo. Todo dia.
com a família ou sozinho, ler a minha Bíblia, orar, e 40 minutos de oração, buscar. Busca o teu Deus, passa tempo com o teu Deus, é todo dia. Você vai ver o que é fortalecimento espiritual, você vai vencer muita coisa na tua vida. Primeiro que tu vai se vencer. Se venceu, mantenha a comunhão com o Espírito Santo. Aí a coisa vai fluir. 8. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. 9. Haverá sofrimento e aflições para todos os que fazem o mal. Sofrimento e aflição. Você conhece pessoas aflitas? Você conhece pessoas que sofrem? Você acha mesmo que é o demônio que está ali? Pode até ser. Mas há um precedente na Bíblia. Quando eu me afasto de Deus, o mal vai se aproximar de mim. Vocês têm que gravar isso o resto da vida de vocês. Quando eu me afasto de Deus, o mal, ele se aproxima. Porque foi dado essa autoridade a ele. Não é que o mal é mais forte, mas somos nós que nos afastamos do Senhor. 9. Haverá sofrimento e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os judeus e também para os não-judeus, que somos nós, os gentios. Quando a Bíblia fala de gentios, está falando dos que não são judeus. E Paulo aqui está pregando para os dois grupos, os judeus, que se converteram ao cristianismo, e os gentios, né? São aqueles que não são judeus, são outros povos, mas se converteram ao cristianismo. Versículo 10. Mas Deus dará glória, honra, olha que coisa linda o 10. Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem. Preste atenção. Esse bem que ele está falando não é porque você dá bom dia para as pessoas, dá sopa para morador de rua, dá roupa e calçado para quem precisa ir nas obras sociais. Não. Você tem que entender que esse bem está ligado à obediência aos evangelhos. Irmãos, ninguém vai para o céu porque é bom. Tu vai conhecer satanista que tem um coração bom? Ah, pastor, duvido. Tem. Tu vai conhecer feiticeiro, tu vai conhecer gente de várias religiões no mundo que tem o coração grande. O cara faz obra social que os crentes passam vergonha perto dele. Mata a fome de criança, nossa, faz os trabalhos violentos. Mas não vai para o céu? Ah, duvido. Não vai. Ninguém vai para o céu porque é bom. Tu vai para o céu se tu se enquadra aos padrões do evangelho. Só que impregnaram na cabeça dos cristãos, não, vai para o céu, não, quer ver, eu já fui em velório de gente ímpia, que o pastor disse assim, tá lá no céu com Jesus, tá nada, mas é mentiroso. Uma pilantra, que céu. Fazer um monte de coisa errada, então se for assim, então vai ficar muito fácil. Herdou a vida eterna na mamata que vivia aqui no mundo, fazendo só a vontade da carne, então isso não é evangelho. Vocês estão ficando loucos, irmão? Chuta que é macumba, né? Credo. Foi pro céu. Existe um precedente, diz assim, Jesus disse, pois o reino dos céus, ele é conquistado à força, à violência. Pastor, o que é isso, né? Estou falando... Não prega isso na igreja, não fica nem o obreiro atrás do pastor se ele começar a pregar isso dentro dos templos. Até o porteiro e o cara lá do estacionamento vai embora. Abandona. Acho que tem uma mulher do pastor vai embora. Não, se pregar o evangelho hoje, não fica um. Mas escuta. Diz assim, Jesus fala. Eu vou ler aqui no texto, só para você ficar mais doido que eu. Agora de Bíblia, né? Não sei, tem lugar aí que conta piada. Tem um pastor que foi vestido com o coelhinho da Páscoa no púlpito. Eu fico só vendo. Meu Deus, cara, nós estamos perdidos mesmo. Natal ele deve ir vestido de Papai Noel. Não, o povo gosta.
Não, o povo gosta e financia esse tipo de coisa. É um teatro. Eu chamo de circo de Nero. O Nero tinha um circo, né? Você sabia disso, né? Matava os cristãos lá no Coliseu. Lá. Não, é um negócio surreal, irmão. Eu tô perdido vendo essas coisas. Ou eu estou muito errado, ou eu estou lendo a Bíblia errado, ou sei lá. Mas vamos lá. Ó, Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista, palavras do Senhor Jesus, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. O poder da vida eterna. Aí o que me arrepia, Mateus 5, 22, lembra? Parece que eu entro dentro do filme. Aí Jesus chama os discípulos e diz assim: vocês estão vendo os fariseus? Repitam comigo aí na casa de vocês aí. Quero que vocês repitam aí. Diga assim: os fariseus jejuavam. Fala. Os fariseus jejuavam. Jesus chama os discípulos e diz assim: vem cá, meus discípulos. Vocês estão vendo lá os fariseus lá? Ó? Eles jejuam também. E jejuam mesmo. Daqui a pouco Jesus diz: vem cá, meus discípulos. Vocês estão vendo lá os fariseus? Os fariseus oram. Dobram o joelho e oram. Falam com Deus dele. Ou em pé, lá na sinagoga, na rua. Tinha o costume de fazer isso. Jesus chama aqui, olha lá, tá vendo os fariseus religiosos lá que diz que servia? Olha lá, eles dizimam, mas o dízimo é fiel. Até a cebolinha, o endro comum lá, até o endro comum, a cebola, até isso eles dizem, são tão rigorosos. Rigorosos. Que até o dízimo. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Os caras oram, jejuam, conhecem a Torá desde criança, né? Desde 5 anos de idade já conhece a Torá. 12 anos já conhece tudo, o Antigo Testamento. Oro, jejum, dizimo. Ó, tá vendo lá? Jesus chama tá vendo? Eles fazem tudo isso. Agora, uma coisa eu vou dizer para vocês, meus discípulos. Se vocês não excederem o que eles fazem, fazer além do que eles fazem, de maneira alguma vocês entrarão no reino de Deus. Não, ele fala rasgado, tá lá, passa batido. Tem uns pastores que eu vejo pregar, quando chega ali eles dão uma manobra. Ele sai dali, porque se pregar isso aí, ó irmão, só o sangue. Jesus ele fala abertamente, assim, ó, o negócio é o seguinte: se vocês não excederem a justiça, a forma de servir a Deus, dos fariseus e dos escribas, que eram os doutores da época, de forma alguma vocês entram no reino de Deus. E é difícil, pastor? Não. Porque o cristianismo ele tem que estar aceso dentro de você. De que tu entender que tu é um culto 24 horas, que você está ali, ó, 24 horas em sintonia com o teu Deus, meu irmão, vai mudar muita coisa na tua vida. Vai mudar muita coisa. Deus não mandou Jesus para vir resolver problema. Mas ele resolveu um monte de problema, a Bíblia, assim, para mostrar que ele era o Filho de Deus. Para mostrar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias que lá no Antigo Testamento estava sendo prometido. Foi para isso que houve milagres. O senhor acredita em milagres, pastor? Acredito, já orei por gente que já, meu Deus do céu. Até eu duvidei que eu tinha orado e Deus tinha feito um milagre. Aconteceu coisas incríveis. Mas isso não é o propósito. Vou repetir. Jesus ressuscitou a Lázaro? Sim ou não? Jesus ressuscitou a Lázaro? Amém? E Lázaro não morreu de novo? E aí? Tem gente que associa a morte ao diabo. A morte é o diabo. Aí tem os profetas. Você já deve ter deparado com esses profetas. Irmão, Deus está me mostrando o espírito da morte que vai levar você. O diabo quer ceifar a tua vida. Meu Deus do céu, cara, o que eu faço, Senhor? O diabo quer ceifar a tua vida, mas a Bíblia diz que Jesus tem o poder da vida e da morte, foi dado nas mãos até a chave do inferno. Como é que o diabo tem poder? Como é que o diabo tem poder? Ô, irmã Angelina, chega o profeta para a irmã e diz assim: irmã Angelina, Satanás vai te ceifar, Deus está me revelando e tu vai morrer. Aí tu diz, vai morrer você e a tua língua. Porque a minha Bíblia diz que o meu Jesus
Quando ele morreu na cruz do Calvário, Deus deu na mão dele a chave da vida, da morte e do inferno. Só vai para lá quem ele quer. Não vem com conversa. Ou é o que está na Bíblia, meu irmão, ou não é Evangelho. Não é. Eu tenho um pastor amigo meu, que ele fica 10 minutos conversando comigo, ele pega o carro e vai embora. Ele não aguenta. Ele não aguenta. Até quando vem na minha casa, eu gosto de trocar outro tipo de assunto. Porque se for Bíblia, eles vão levar uma surra. Eles não aguentam. Não está na palavra, irmão. Eu tenho um compromisso com a alma de vocês. Eu não tenho compromisso. Irmão, o meu compromisso com a alma de vocês. Eu vou pregar o que está na palavra. Eu vou pregar o Evangelho. O Evangelho é poder para todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus. Porque o Evangelho... fala a verdade. Não, fala... Se ria porque está devendo, mas olha aqui. O Evangelho, ele revela as intenções do coração. O Evangelho mostra quem nós somos. Por que o Evangelho foi tirado dos púlpitos, dos templos, das igrejas do Brasil? Porque ele revela quem é a jaguarada, irmão. Que nem diz o pessoal do Paraná, o jaguara, né? Vai revelar quem é o ser humano. Não, você é pecador, você tem que ter vida de oração, você tem que jejuar, você tem que andar em santidade, você tem que dizer não para o pecado, você tem que vencer você. Tudo é demônio? Ok. Se é demônio, eu até acredito. Mas é porque tem que andar em santidade. E santidade tem que pagar preço. Não, irmão. Jesus, ele disse assim, nega tudo e eu vou te dar uma coisa. Aí o que tu vai me dar? Uma cruz. Aí vem cá, o que é feito com uma cruz? A cruz é para tu carregar e ser crucificado nela. Mas tem gente dentro de templo, porque a chave do carro está vindo. Um dia eu fui em Blumenau, lá na minha cidade, onde é que aconteceu a tragédia. Meu Deus, que arrependimento. Aí tinha um amigo meu que disse, vai lá na igreja, vai lá no templo, vai lá. E eu fui. Eu levei a apóstola. A apóstola só olhava para mim e fazia assim, estamos bem, né? Fui muitos anos atrás, lá em Blumenau. Lá, o Celso sabe onde é que é. Lá no Garcia, lá nas quebradas lá. Aí cheguei lá, a Priscila também, cheguei lá, entrei na igreja, a igreja é igreja não, templo, né? Uma lotada, mas não, olha, nem lugar para carro dava. Eu pensei, meu Deus do céu. Coisa de filme. Entrei, sentei. Aí tinha lá o irmão lá pregando, e ele assim, aquelas caixas de som vibravam grave, assim, que parecia que o coração do cara ia sair para fora. Ele ficava, e é você mesmo. E ele apontava o dedo para a irmã. Aí ele dizia assim, irmã, levanta a tua mão aí. A irmã levantava e já começava a chorar. Não sei por que ela começava a chorar, mas começava a chorar. Aí ele dizia assim, agora o anjo está descendo com a chave do carro. Receba a chave do carro. Receba a chave do carro. Receba a chave do carro. E a irmã recebendo a chave do carro. Daqui a pouco ele disse assim, vem todo mundo para frente que vai descer mais 12 anjos agora aqui. E vai dar 12 chaves da casa própria. E o povo ia. Cara, o culto inteiro eu fiquei assistindo aquele circo. E eu não teve Bíblia. Não teve o arrependo do pecado, abandona o adultério, abandona a cachaça, a maconha, a amante, abandona a prostituição, abandona os filmes moral, abandona a novela, que vergonha na cara. Não tinha nada disso, é só receba, receba. E o povo do receba estava lá, os mendigos espiritual. E o pregador lá, receba, receba, e todo mundo. Isso é evangelho? Não, seja honesto com você mesmo. Sabe que quando a gente aceitou Jesus, ele não roubou o nosso cérebro, né, irmão? Sabe, ele não arrancou assim. Não, nós temos raciocínio. Paulo fala em Romanos 12, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é um culto racional. Eu acredito em poder do Espírito Santo. Eu acredito. Eu já orei. Eu nem botei mão. Tem um vídeo meu que eu tirei da internet que eu ia ser preso se eu deixasse aqueles vídeos. Eu levantava a mão assim, receba o Espírito de Deus na tua vida. A mulher... Eu não botava nem a mão. Eu estava só aqui, Eu acredito em poder do Espírito Santo. Acredito em cura. Acredito em libertação. Acredito em revelação. Mas tem coisa que não está na palavra. Tem coisa que é o demônio que está usando esse povo. E como é que eu vou saber? É por isso que tem que ir para o estudo bíblico. Para tu saber discernir. A Bíblia fala, provai se o Espírito é de Deus. Como é que tu prova se tu não lê Bíblia? Como é que vai saber discernir se é ou não? Se tu não tem comunhão em oração com Deus. Qualquer espírito que aparece, tu diz amém, já está chorando e dando a mão, a cabeça para alguém orar por você. Está errado.
8. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. 9. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Fazer o mal aqui é não obedecer o evangelho. Primeiro para o judeu e também para os não-judeus. 10. Mas Deus dará glória, Deus dará honra e paz. Coisa boa é ter paz. Tu só vai ter paz quando tu andar de bem com o Senhor Jesus. Tu pode não ter R$1 lá na tua conta bancária. Tu pode estar com as contas atrasadas. Nossa, tu pode estar virado. Nossa, tu pode estar doente, com problema. Tu pode. As coisas não estão dando humanamente do jeito. Mas tu não está. Irmão, irmã, tu está tão de bem com Deus que tu tem medo de perder uma coisa: a presença dele. Depois que tu entendeu o valor da presença de Deus. Vocês não têm noção. Quando tu entender o valor do Espírito Santo de Deus, vamos dizer, esse cara é doido, cara. Essa mulher não bate bem. Tá tudo do avesso, tá tudo fora do que era para ser e tá dando risada. Eu fui para uma audiência esses dias. Aí o advogado assim, tu tá rindo, cara? O cara vem todo alegre e lindo, eu tô doidão, cara. Eu tô com Jesus, eu tô nem pra... Eu disse pra ele, se um dia eu for preso pelo que eu falo, pelo que eu prego, meu irmão, eu até na cadeia eu sou útil, não tem? Meu Deus, não, irmão. Eu peguei Covid, eu dava risada, eu disse, meu Deus, eu chorava e ria, eu vou morrer hoje, cara. Hoje eu vou estar lá em cima. Já estava dando as coordenadas, o que era para fazer com o cachorro, o que era para fazer com as situações aqui. Só a apóstola faz isso com o cachorro. Tabita, obedeça a mãe. Gisele, faz isso assim, assim. E eu estava doidão, irmão. Eu peguei Covid, quase fui, irmão, quase fui. Tem crente que se o médico dizer tu vai morrer, o cara já está morrendo antes de morrer. Já morre ali no consultório mesmo. Sabe o que falta, né? Entender o que é vida eterna. Ele não veio para dar. Irmão, se Deus te der uma vida financeira abençoada, glória a Deus. Ele vai. Tomara que Ele faça você entender o que tu tem que fazer com o teu dinheiro. Mas que eu quero que Deus te enriqueça. Eu já orei por pessoas e instruí na palavra, o cara ficou rico, mas ficou rico mesmo. Só que ele entendeu o que ele tinha que fazer com o dinheiro dele. O dinheiro dele era para servir a obra de Deus, era para servir a sua família e servir as pessoas ao seu redor. Esse dinheiro egoísta, um falso Jesus que ensina aí, não é de Deus. Amontoar. Vai botar onde quando morrer tudo isso? Vai levar junto? Tudo bem que teve um cara aí que enterrou o carro dele junto com ele esses dias, eu vi na internet. Né? Não batia muito bem na cabeça fazer isso. Mas a coisa é muito séria. O evangelho é coisa séria. Haverá sofrimento e aflições, no 10. Mas Deus dará glória, no 10, honra e paz a todos os que fazem o bem. Primeiro aos judeus, também os não-judeus, 11. Pois ele trata a todos com igualdade. Deus trata todo mundo com igualdade. Pensa num Deus justo. 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Antigamente a lei ficava onde? Nas tábuas, lembra? Os mandamentos. Aí veio o Espírito Santo. Agora deu. Porque agora essa lei, ela foi colocada dentro de você. Não mata, não adultera. Deixa eu ler aqui que eu sou péssimo para gravar. Não terás outros deuses, está aqui dentro. Não fará para ti imagem de escultura, está aqui dentro. E não adorarás, está aqui dentro isso. O Espírito Santo já botou isso aqui dentro de você. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, está aqui dentro. Lembra-te do dia do sábado para santificar, está aqui dentro. Eu guardo o sábado, pastor, guardo o sábado. Sábado, chegar alguém aqui em casa querer fazer, não, mas tu é judeu? Não, eu guardo o sábado. Eu gosto de guardar o sábado. E deixa eu guardar o sábado. E não gosto de comer carne de porco. Honra o pai e a mãe. Honra o pai e a mãe. Está aqui dentro. Não matarás. Está aqui dentro. Não adulterarás. Está aqui dentro. Não furtarás. Está aqui dentro. Não dirás falso testemunho. Está aqui dentro. Não cobiçarás. Está aqui dentro. Os 10 mandamentos. O Espírito Santo, ele está aqui dentro. Está dentro de você. Está dentro de você. Porque para você ser julgado naqueles 10, no Antigo Testamento, tinha que ser pego no ato. Aí Jesus disse, não, bonitão,
Agora eu pego e coloco a lei moral dentro de vocês. Agora deu. Acabou. Quando tu pecar, o espírito que eu dei para vocês vai incomodar. E vocês só vão ter paz quando andar em santidade comigo. Ponto. Tu já viu crente perturbado? Rapaz, crente perturbado é pior que feiticeiro quando vem pedir ajuda para pastor. O feiticeiro vem pedir ajuda para pastor, o cara vive lá nas macumbinhas dele lá. Tá cheio de demônio, vem atrás pedindo ajuda, beleza, a gente sabe como é que é. Agora, o crente que está em desordem com Deus, ele é perturbado. É um bicho perdido, cara, não sabe para onde é que está indo, não sabe o que fazer. Aí eu digo, vamos orar, vamos ler Bíblia, vamos jejuar, vamos estudar a palavra, vamos andar com o Senhor Jesus, vamos andar em santidade, manda esse demônio embora da sua vida, anda com Deus, conserta a tua vida. A lei moral está aqui, ó. A lei moral está aqui dentro de você. Não dá para correr mais. Não dá. Não dá. Então Deus pega agora, através do Espírito Santo, e coloca dentro do ser humano a lei moral. Os 10 mandamentos, você vai ver ali, quatro dos 10 mandamentos, como não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia do sábado para santificar. Esses 4 mandamentos é direcionado do homem se relacionando com Deus, certo? 6 desses mandamentos é o quê? Honra o pai e a mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não cobiçarás. Esses 6 é o homem para com o seu próximo. Jesus resumiu dizendo, ama a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, 4 dos mandamentos está direcionado do homem para com Deus. E 6 está direcionado do homem para com o seu próximo. É o que Jesus falou. Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Disso depende toda a lei. Lá no Antigo Testamento você vai ver algo chamado os preceitos, existem rituais que antigamente eles faziam, aquilo ali não é mais válido. O que a gente segue hoje é a lei moral, são os 10 mandamentos. Amém? Continuemos na palavra, versículo de número 10. Mas Deus dará glória. Diga assim, Deus dará glória. Diga aí no ambiente que você estiver, diga Deus dará glória. Honra e paz a todos os que fazem o bem. Amém? Versículo 11, continuemos. Pois ele trata a todos com igualdade. 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Aí alguns ainda estão discutindo, com 399 mil anos de crente, um dinossauro na fé, estão discutindo, será que eu tenho que seguir a lei ou a graça? Meu Deus, a graça é pior do que a lei. Porque a lei, para te pegar, para você ser julgado pela religião, tinha que te pegar. Hoje tu não consegue fugir, porque está dentro de você. A responsabilidade está aqui, ó. Ai, mas ninguém viu lá na igreja. Ninguém viu, né? Mas o pastor não viu. Mas é daqui dentro, ninguém escapa do mundo espiritual. Deus sabe quem nós somos. 14. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Então, Paulo está dizendo assim para os judeus ali, ó, quem não é judeu tem a lei do Espírito. O Espírito Santo está aqui dentro, ele que conduz a vida dessa pessoa. A vida dessa pessoa é entregue, é dominada, é conduzida. 15. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isto é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes o acusam. Vai dizer que tu nunca fez nada de errado, o teu pensamento não veio, está errado. Está fazendo coisa errada. Ei, está errado.
Não. É o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. A lei de Deus está dentro de você. A graça, isso é graça. A graça não é, eu vou pintar e bordar agora eu vou beber, vou fumar, vou para festa, porque eu estou no tempo da graça. Tem crente que acha que é isso. E estão pregando isso aí fora. A igreja está lotada. Os bichos botam um fundo preto aqui, ó. O negócio fica doido, cara. Fica tudo doidão. E luz, e câmera, e máquina de fumaça, e aí tuntos, e o povo vai. Estamos na graça. Aí o jovem arruma uma namorada e vai para a cama depois do culto. É assim que está acontecendo. Culto não, né? Sei lá o que dá para chamar aquilo lá. Ele está na graça. A pessoa anda como uma pessoa mundana e ela diz assim, estou na graça. Isso aí era no tempo da lei. Não entende nada de Bíblia. Está mais perdido que o cego em tiroteio. O falso ensino vai levar mais gente para o inferno do que quem está no mundo. No pecado, na macumba, no satanismo lá entregue para o diabo. Vocês não têm noção. Antigamente, para o diabo arrancar alguém da igreja era difícil. Hoje ele quer que a pessoa fique lá dentro do templo, lá com aquela vida morna, aquela vida fraca, aquela vida cega, uma coisa atravessada. Eu vou voltar para o texto, perdão. Eu fico emocionado, irmão. Eu fico doido, irmão. Não, eu fico doido. Eu leio a Bíblia e fico doido. Eu já não sou normal, né? Aí eu vou ler a Bíblia, deu para a cabeça. Mas Noé também era doido, né? Até começar a chover. Depois de começar a chover, irmão, você vai ver que eu não era doido quando começar a chover. Você lembra os anjos lá em Sodoma e Gomorra? Eles eram tudo doidos, não sabiam o que estava falando, alienado, bitolado. Até começar a chover também. Começou a chover umas bolas de fogo lá, mas acabou com tudo. Olha o 15. Foca no 15 e fica doido no 15. Tem que ficar doido, irmão. Eles mostram pela sua maneira de agir. Olha que coisa linda. Que tem a lei escrita no coração. A lei escrita no coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. 16. E de acordo, vou ler, remix. De acordo com o Evangelho, que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, o que vai acontecer por meio de Jesus? Julgará. Eita! Pessoal que gosta das... Aqui, ó. Os pensamentos secretos de todas as pessoas. Aqui, meu irmão, aqui vai rolar um data show. Vai rolar um telão de LED, irmão. Aquele bem grandão assim, ó, atrás, assim, ó. Aqui é o que está aqui dentro. É o que foi exercitado aqui. Foi o servir a Deus aqui ou a falta de servir a Deus aqui. O negócio vai ser... Meu Pai do céu, isso aqui me dá 200 tipos de temor. Nós seremos julgados pelo que nós somos e não pelo que nós fazemos? Porque eu posso fazer coisas na frente de vocês. Posso abrir uma igreja agora aí na tua cidade, um templo, vocês que são templários. Fazer uma igreja aí, boto 16 cadeiras, 20 cadeiras. E vou fazer uma igreja aí, agora deu. Vou? E leve dízimo, né? Eu tenho que pagar o aluguel. Aí eu faço lá, nós vamos lá. Chamo umas irmãs para cantar. Essa é uma benção. Os irmãos para louvar. E vai começar o culto. Eu posso mostrar nessa reunião uma coisa. Mas não é aquilo que eu estou mostrando lá que vai me levar para o céu. Você pode ir lá, com a saia lá no pé, arrastando assim, a rua inteira. Tu pode parar de pintar o cabelo, pode parar de usar brinco. Pode... É aqui dentro que naquele grande dia é a tua essência, quem você é. É quem você é diante de Deus.
As pessoas hoje estão mais preocupadas em manifestar religiosidade. Tem gente que todo domingo está lá, no culto. Tu olha assim, um querubim, dá vontade de levar para casa alguns irmãos, cara. Estão ensinando. Aí durante a semana, tu passa perto da casa do irmão, ele chama o filho. Ô seu demônio, vem aqui. Uhum. A mulher para o marido. Ô seu frouxo. Eu já vi isso de boca de crente. A filha grita assim dentro de casa. Essa casa é um inferno. Não aguento mais. E bate a porta. Mas no culto de domingo, todo mundo canta. Aí é dada a oportunidade. Já viu o show de calouro? Quem já foi? Você já viu o Raul Gil? Você já viu. Aí começa o show de calouro, irmão. Ô, irmão, eu vim de igreja, irmão. Eu já vi coisa sobrenatural. Aham. Eu já vi. Eu já vi gente cantar no culto domingo e segunda-feira e assaltar banco. O Celso também viu. Aham. Com CD gravado, já vi coisa. Ou já não julgo, não estou julgando, estou falando que eu já vi coisa estranha na igreja. Já vi igreja. Eu já vi igreja com o cara caindo endemoniado, tiveram que parar o culto. E o Celso congregou. O Celso não estava no culto, foi um dia de semana. Tiveram que parar o culto, porque o rapaz ia quebrar a igreja toda. Ele ia quebrar a igreja toda. Eu vi o cara caindo endemoniado lá, ninguém deu conta. Aí eu crescia com essas indagações na minha cabeça, mas tem alguma coisa, como diz, alguma coisa de errado não está certo. Alguns brincam, né? Alguma coisa de errado não está certo. Eu fui para a Bíblia, você não pode? Existe alguma coisa que está fora? Aí, com o tempo, Deus disse, é a essência. É a essência. Às vezes eu chego perto de algumas pessoas, elas dizem assim, quando tu passa, eu sinto uma paz, sai algo de dentro de você, assim, o ambiente muda. Daí eu digo, mas não é eu, é Ele. É a paz do Espírito de Deus que está dentro de mim. Eu resolvi andar com o Senhor Jesus. E acredite, irmão, eu tenho os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações que vocês têm. As mesmas. Nem mais nem menos. Só que uma coisa eu peço para Deus, que Ele me dê força para eu manter essa responsabilidade. Eu preciso manter essa responsabilidade. Eu não posso terceirizar a responsabilidade. Eu preciso bater no peito e dizer, não, a responsabilidade é minha. Eu sou responsável. Eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso orar mais, é pouco. Não, eu preciso jejuar. É pouco, eu quero mais Deus. Beber mais de Deus. Comer mais de Deus. Você é o que tu bebe, você é o que tu come, você é o que tu lê, você é o que tu assiste. Busque mais aquilo que é de Deus. Nem tudo é de Deus. Não seja ingênuo. Tem que ter vida na palavra. Passe pelo crivo da palavra. Na quarta-feira, eu vou continuar o capítulo 2. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Ponte a mão para cá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixe, ó Deus, cair em tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pai, eu oro pela vida de cada irmão, cada irmã. Os que estão aqui comigo, os que vão acompanhar pelo YouTube. Pai, abençoa a vida dos dizimistas, dos ofertantes, pessoas que ajudam esta obra. Obrigado, Deus, pela vida deles. Abençoa, Deus, por cada alma, Senhor, por cada vida. Senhor, que haja um despertar espiritual para uma vida abundante de oração, jejum e estudo da palavra. Eu não quero que eles fiquem presos, ó Deus, nos enganos da religião ou nos enganos do falso ensino, mas a tua palavra e a vida deles com o Senhor abundante é o principal.
É o que eles precisam, nós sabemos, Pai. No nome do Senhor Jesus, abençoa os teus filhos. Guarda esta semana, livre do mal. Faz a tua obra, Pai, na vida dos teus servos. Usa-os, ó Deus, nas tuas mãos. É o nosso pedido, Pai eterno, para a glória de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Deus abençoe a irmã Sandra, Cristina e Eliane, o irmão Celso, a irmã Priscila, toda a sua família, a Elisete, Angelina Barbosa, Ronaldo, Raimunda. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Firmes com o Senhor Jesus. Quarta-feira eu estou aqui às 7 horas da noite. Quarta-feira, às 19 horas, estarei aqui. E fiquem acompanhando no grupo. Eu vou postar bastante conteúdo que vocês vão estar estudando, vão estar aprendendo mais da palavra de Deus. E vai ser bênção no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Vou ficando por aqui. E até mais. Fica na paz de Cristo. Deus abençoe vocês.